Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é fundamental para a sua empresa. Se você já tem, maravilha. Se você já não tem, já pense em implementar. Vamos falar do FP&A. O que significa essa sigla? FP&A significa do inglês Financial Planning and Analysis, ok? Para o bom português significa planejamento financeiro e análises. Você já faz isso na sua empresa, né, de uma forma natural aí no dia a dia, só que de uma forma que não é estruturada, tá? Isso, eu estou falando isso se você não tem esse setor na sua empresa ou uma pessoa específica para fazer, para cuidar do FP&A, ok? Então, a ideia desse vídeo é mostrar para você, principalmente se a sua empresa está naquela fase de transição, de pequeno para médio porte, tá? Porque normalmente as empresas aí de médio porte, grande porte nem se fala, né? Já tem equipes enormes para tratar desse departamento, dessas análises, né? Mas antigamente, sim, isso era necessário uma estrutura muito grande, né? Só grandes empresas conseguiam ter isso aí. Só que hoje, com o avanço da tecnologia, a boa notícia é que uma empresa que tem essa intenção, né, essa vontade de conseguir conhecer os seus números através de gráficos, indicadores, relatórios muito bem elaborados e eficazes, já consegue fazer isso com um custo muito mais reduzido, tá? Antigamente era complicado mesmo, você teria que ter profissionais especializadíssimos nessa área. O fato é que de um tempo para cá, com o incremento de vários softwares aí de baixo custo no mercado, empresas que têm a intenção de conseguir enxergar os seus resultados de uma forma mais profissional, mais bem elaborada, através de gráficos, indicadores, relatórios muito precisos, muito eficazes, né? Já consegue fazer isso. O que eu vejo que falta nas empresas aí, pequeno, né, porte principalmente, as que estão migrando já estão buscando isso, né, para poder continuar crescendo de forma bem estruturada. Mas o que eu vejo muito nas empresas pequenas é que tem como posso dizer, tem esse entendimento de que só grandes empresas podem ter esse setor, e não é isso. Isso aí você vai ver que nós vamos falar aqui um pouquinho na sequência do vídeo, que você pode sim, basta você ter a vontade, você precisa profissionalizar a sua empresa para que ela continue crescendo de uma forma bem estruturada, que você conheça os seus números, não simplesmente olhar lá um balancete com aquele monte de informação que o empresário às vezes não entende nada, tá? Então vamos falar sobre isso, para você começar a pensar nesse assunto, e eu espero que a maioria já estejam fazendo isso, porque é fundamental, é importante, e disso vai depender a continuação da sua empresa, ok? Vamos dar uma olhada nisso. Aqui, pessoal, como não podia ser diferente, né, nós vivemos hoje um ambiente que um dos assuntos mais falados aí aqui no Brasil, depois da reforma tributária, é a inteligência artificial, né, que é falado no mundo inteiro, né? Claro, no mundo dos negócios não poderia ser diferente. Então, hoje, não tem como você falar em FP&A, tudo que envolve a parte financeira da empresa, sem falar de inteligência artificial, tá? Então, nós vamos falar do FP&A atrelado à inteligência artificial, ok? Por que a inteligência artificial é tão importante nesse trabalho de FP&A? Porque você vai trabalhar com análise. Se você fazer análise, você mesmo fazer, né, o ser humano fazendo, claro, você vai precisar fazer, vai validar aquilo que a inteligência artificial vai fazer, só que ela vai agilizar o processo e minimizar erros, tá? Por quê? Tem todo um algoritmo que você vai criar ali, um prompt, né, bem feito, e vai te dar isso em tempo real, com muito mais velocidade, vai avaliar o número de informações com mais rapidez e eficácia, tá? Só que isso não tira a importância do profissional fazer essa validação, né, fazer essa análise e fazer o reporte ao gestor, né, ao CEO, porque a IA vai fazer isso também, só que você precisa validar, tem que ter alguém ali para fazer uma interação, ok? Vamos seguir aqui para a gente dar uma olhada nisso. Aqui vamos falar um pouquinho da revolução, né, da gestão financeira, que até então, há muitos anos atrás, era tudo feito eles imprimia gráfico, aquela coisa toda, reunião, você distribuía um papel para cada um ali, aí começou, né, a fazer os gráficos ali no Excel,
Aí depois avançou, né? Você projetava, fazia ali no Power BI. Hoje já o Power BI já é uma ferramenta bem interessante, muito utilizada, né, para você fazer as análises, né, os gráficos, toda a gestão, unindo várias fontes de dados ali de origens diferentes e você fazer um trabalho já muito bem feito. Só que agora com IA as coisas ficam muito mais eficazes, né, muito visuais maravilhosos, lindos, né. E o principal de tudo, a informação, né, você consegue tomar decisões de forma muito mais assertiva. Então, falando aqui ó, um pouquinho da evolução, né, da gestão financeira, transformação digital. A combinação de IA e FP&A está se tornando um poderoso motor para a inovação financeira e o sucesso empresarial, revolucionando a decisão estratégica. Tá? Aqui falando do impacto estratégico, a IA aplicada ao FP&A não somente é mais eficaz, né, porque traz agilidade, diminui os erros, né, e o mais importante, que tem a questão preditiva, você consegue fazer previsões, né? A IA vai fazendo essas análises, né? Com base nos algoritmos, no prompt que você colocar lá, tá? Então, é muito mais eficaz, traz um resultado muito mais assertivo, né? E mais rápido, em tempo real. E com a ajuda da máquina, claro que é tudo mais fácil, você consegue não ficar dependente do ser humano ali fazendo esse trabalho. Um ponto positivo aqui da aplicação, da integração da IA com o FP&A, né, para a gestão financeira, é a questão de você não só a eficiência operacional, né, que você vai ganhar, mas tem também a questão preditiva, você conseguir visualizar lá na frente alguns cenários, né, que a própria IA vai fazendo para você, dependendo do prompt que você coloca lá, das configurações, né. Então isso é muito interessante, muito legal, traz muita agilidade e eficácia. Aqui só para a gente ilustrar um pouco o que a gente já falou no início, que eu falei lá no início, a era tradicional, né, era análise manual, projeções baseadas em modos estatísticos, convencionais, né, processo demorado e com muitos erros humanos, né? Imagina você fazer ali mesmo que se usasse algum software aí, a chance de erros existe, né? Então, ou seja, nesse tipo de análise, né, que a gente faz ali o budget, né, o orçamento empresarial do ano e tal, aí vai fazendo os acompanhamentos, né, as apresentações, isso vai ter erro, vai, mas com IA você diminui. Então, quando você tem um erro muito grotesco, a chance de você errar lá na frente é muito grande, né, porque você está trabalhando com os números da sua empresa, né, fazendo o real versus orçado, analisando, então não pode ter erro, tem que ter assertividade. Então, com a transformação digital, veio software de gerenciamento financeiro, tornando o FP&A mais ágil e mais preciso com a tecnologia digital. Aí agora não, né? Já há alguns anos aí, nos últimos anos só se fala disso, mas vem a era da IA, que aí sim, a introdução da inteligência artificial marca a próxima evolução, trazendo automação, análise avançada, capacidade preditiva sem precedentes, ou seja, nunca se teve tanta eficácia, né, nessas análises com o uso da IA como se tem agora, tá? Então isso realmente é um marco, né? Uma evolução. Então recomendo fortemente que você pense no assunto, se você já não tem na sua empresa, e vai atrás de profissionais que trabalham com essa área para fazer um trabalho top na sua empresa. Agora aqui você veja o poder transformador da inteligência artificial, né, quando bem utilizada. A gente sempre enfatiza isso, né, porque a máquina não vai fazer o trabalho sozinho, você tem que fazer ali a sua automatização, ou seja, a automatização inteligente, né, de tarefas complexas. Isso é o que você vai fazer uma vez só e vai fazer a manutenção, óbvio, né, do prompt, de comando ali e tal. E você, o que vai acontecer? Os seus profissionais, que você antigamente utilizava para ficar fazendo esse monte de análises, preparando relatórios, gráficos e tal, você vai usar esse pessoal para fazer tarefas mais estratégicas que vai fazer a sua empresa decolar ainda mais, tá? Análises avançadas, né, que aí vai proporcionar análises mais profundas e você vai dando cada vez mais, vai melhorando o prompt, né, dando os comandos para ficar cada vez mais da forma que você quer visualizar os seus resultados.
Só para a gente dar uma sequência aqui, ó, previsão e modelagem financeira. O que a IA pode te ajudar? Precisão aprimorada. A IA melhora significativamente a precisão das previsões financeiras, como a gente já falou, né? Utilizando algoritmos, você melhorando os prompts, né? Ajuste contínuo, você sempre vai ter que estar fazendo ali os ajustes, fazendo o refinamento, né? O mercado ele é bastante dinâmico, né? Está sempre mudando, então você tem que adequar a ferramenta para as novas situações. Modelagem inteligente, né? Criação de modelos financeiros sofisticados que consideram múltiplas variáveis, ou seja, você pode criar vários cenários de forma simultânea, ou seja, é um trabalho excepcional, tá? Vai te ajudar muito, que hoje não tem como você competir aí no mercado sem conhecer os seus números, tá? Olha, balanço gigantesco, não tem, o contador lá pode entender, explicar, mas nada como você olhar um painel de indicadores de uma forma visual, para você entender a sua empresa da forma como você quer enxergar. Isso é muito interessante. Então, pessoal, veja aqui, sempre que vou passando os slides e explicando ali, eu estou falando da aplicação da IA, mas assim, um FP&A bem feito, né, e mesmo com IA ou não, é importantíssimo para você ter a visão da sua empresa, né, os relatórios, os números que vêm de várias fontes da sua empresa, várias áreas, vários departamentos, várias unidades, dependendo da sua estrutura, você ter esse painel, né, com os indicadores, os KPIs, né, os relatórios precisos, da forma que você quer enxergar a sua empresa, como você entende, a sua equipe entende. Então isso é maravilhoso, tá? Com IA ou sem IA, você precisa ter. O crescimento da sua empresa ele vai ser constante, mas se você tem isso, análises mais precisas, você vai ter muito mais assertividade para continuar crescendo de uma forma mais estruturada. E então, com o uso da IA, isso vai te dar velocidade e mais eficácia, mas é isso que a gente quer pontuar aqui. Falando aqui dos benefícios, né, que você vai ter, de novo, né, no FP&A atrelado ou integrado, né, com a inteligência artificial. Decisão aprimorada, ou seja, você vai ter bases mais sólidas para as decisões, tá? Identificando oportunidades de uma forma mais profunda, porque aí você vai, conforme você vai dando os comandos, você vai aprofundando cada vez mais, tá? A questão da resiliência, adaptação mais rápida às mudanças do mercado, antecipação de desafios, respostas proativas para manter a competitividade. Isso aqui tem a ver com aquela questão da análise preditiva, né? Que a IA trabalha muito com isso, né? Essa inteligência artificial. Porque a gente já tem inteligência artificial há muitos anos, né? Muito tempo. Só que essa inteligência artificial, que ela é generativa, analisa cenários, vai mostrando caminhos que você não, às vezes, nem estava pensando, né? Aqui, crescimento sustentável. Por quê? Você vai ter uma gestão financeira mais robusta, né? Promovendo um crescimento sustentável e de longo prazo. Isso é fundamental para a sua empresa. Você que já tem, sabe a importância disso, né? No dia a dia da sua empresa. Você não precisa ficar dependendo de ter um monte de gente analisando relatórios, né? Para te dar, às vezes, um reporte ali que nem é tão eficaz. Então, você, com a IA, com o FP&A bem feito, você vai ter essa visão no dia a dia, dependendo do caso, até minuto a minuto. Aqui, umas vantagens, né, que a gente trouxe aqui, pesquisando aí na internet, né, a diferença de você ter o FP&A tradicional, né, que já é interessante pra caramba, né, essa que é a verdade, mas se você implementar aí integrado com a IA, 3 vezes mais velocidade de processamento de dados, né, mais rápido que os modelos tradicionais, 85% de precisão, isso aumento de precisão nas análises, tá? Você olhando ali, colocando a IA para ajudar nesse trabalho. 60% de aumento da eficiência, ou seja, redução do tempo das tarefas manuais, tá? Porque você preparar ali um Power BI bem feito, bem elaborado, dá um trabalho grande, fica lindo, maravilhoso, tá? Isso não tem o que falar. Mas com o uso da IA, você vai ter um ganho de eficiência muito mais rápido, muito maior, e vai pegar esse pessoal para fazer outros projetos, que com certeza vai contribuir para o crescimento da sua empresa. Agora aqui vem aquela parte que a gente falou lá no começo, né, que as empresas que estão na fase de transição ali de pequeno para médio porte,
batem muito nessa questão aqui, do desafio da implementação. Por quê? Porque vai ter um investimento tecnológico, tá? Necessidade de investimento significativo em tecnologia e infraestrutura para suportar sistemas avançados, tá? Só que assim, isso aqui para você já tem uma empresa aí mais robusta, né? Já tem uma estrutura de FP&A, né? E você quer fazer agora essa integração com a inteligência artificial. Então vai ter esse desafio. Só que para uma empresa que está começando aí, vai implementar, você pode começar com um software com custos menores, né? Como eu falei, tem vários softwares no mercado que faz um trabalho bem interessante. Então dá para fazer. Não se bata nessa questão do custo, da tecnologia, vai ser caro. Não, o benefício que você vai ter vai ser muito maior, pode ter certeza, tá? Formação de equipe, desenvolvimento de competências internas e treinamento, tá? Ok. Isso, como eu falei, para empresas já com a cultura de resultados, já que já tem ali, vai. Mas essas empresas enxergam isso aqui como um investimento, né? Não como um custo, não se preocupa tanto com isso. Mas é importante demonstrar que tem esses desafios, tá? A cultura orientada para dados, voltando ao que a gente falou no começo lá, as empresas, né, menores que estão na transição de pequeno para médio porte têm essa coisa de muitas só olham o faturamento, né? E não sabe o que está acontecendo na empresa, os indicadores, como que está a parte de comercial, industrial, várias formas que você tem como chegar à sua empresa. Às vezes até tem, só que ali no Excel ou de uma forma muito assim, não profissional, digamos assim. Mas tem, que já é bom, tá? Só que você pode avançar colocando um software para fazer um software para fazer esse trabalho para você e vai avançando aos poucos até chegar no nível de uma empresa de médio a grande porte que já tem uma tecnologia muito importante nesse cenário aqui. Aqui falando da segurança e conformidade, né? Claro que você hoje, no mundo tão tecnológico como a gente vive, precisa ter uma segurança dos dados, tá? Então, aí como eu falei novamente, se tem uma estrutura muito grande, você vai ter que investir em segurança da informação e tal. Se você está começando, os softwares já prontos que tem no mercado aí, você pode fazer algumas customizações, né? Já vai te ajudar e não precisa gastar tanto com segurança, tá? Vai ter que fazer o básico, né? Pelo menos, né? Então, se você se interessou pelo assunto, né? A sua empresa não tem nada, hoje você só olha ali o básico, né? Então, o que eu recomendo? Você vai lá, pega os softwares de mercado que já tem pronto ou faz uma coisa mais robusta. Mas em todos qualquer forma que você resolver fazer, dependendo da sua estrutura, essas etapas aqui, no mínimo, você vai ter que passar por elas. Uma avaliação inicial, avaliação das necessidades atuais e capacidades existentes da organização. Ou seja, essa capacidade existente, o que você tem, né? O que você tem e pode melhorar, ou o que você ou não tem nada e quer iniciar. Então, ou seja, nessa avaliação inicial vai ser visto o que é adequado para você no momento que a sua empresa está. Tá? Seleção de ferramentas, né? A escolha das ferramentas, tanto do FP&A, se você não tem nada, ou da IA. Tá? Desenvolvimento de competências, investimento em treinamento, desenvolvimento de competências para maximizar e potencializar a tecnologia. Isso aqui, como a gente vem falando, as empresas que já têm um porte maior precisa avançar na questão da inteligência artificial. Que isso aí é como se hoje todo mundo está no mesmo nível. Mesmo quem já tem um FP&A bem estruturadinho, né, vai precisar trabalhar essa parte das competências para a migração, né, para a integração, implementação da IA, né, para fazer essa junção. E as métricas de sucesso, estabelecimento de indicadores claros para medir a implementação e retorno sobre o investimento. Tá? Olha aqui, essa parte aqui já está falando de indicadores para avaliar o investimento. Então, ou seja, você vê que são empresas que já estão no nível ali, já tem os indicadores, os KPIs da operação, né, da estratégia da empresa, e vai começar a medir o retorno desse investimento de toda essa implementação da IA atrelada ao FP&A. Interessante, né? Só para a gente fechar aqui essa parte dos slides, né, falando aqui um pouco do futuro financeiro. O alinhamento do planejamento estratégico e análise com a inteligência artificial representa um marco na revolução financeira corporativa. Como a gente vem falando, é só para fechar, reforçar e você ver a importância que isso tem na sua empresa, né, que
está crescendo graças ao seu empenho, dos seus colaboradores. Então, para você crescer de forma estruturada, pense nesse assunto, caso você ainda não tenha, pelo menos uma estrutura aí de FP&A tradicional, né? Potencial desbloqueado. Empresas podem melhorar significativamente a sua eficiência, precisão e visão estratégica através dessa inovação, tá? Futuro resiliente. Pavimentando o caminho para um futuro financeiro mais resiliente e próspero para todas as organizações. Por quê? Você consegue ter a preditividade, você consegue ver a sua empresa lá na frente. Então isso é legal, é interessante, você vai se surpreender, tá? Então, pessoal, vocês viram aí nos vídeos, né, nos slides, a importância de você ter esse setor de FP&A na sua empresa e, na medida do possível, atrelada à inteligência artificial. Muito software hoje em dia já lança com IA, né, porque não tem como ser diferente, né? Então, minha recomendação, se você já tem uma empresa aí que tem uma estrutura legal de controladoria, FP&A, maravilha, legal. Só pense, caso ainda não tenha, fazer esse avanço, né? Mas se você não tem ainda nada, sua empresa está lá, está crescendo, mas você está tá perdido. Sei que está crescendo, mas eu estou olhando só o faturamento, mas e as outras áreas da sua empresa? Então você precisa olhar isso de uma forma geral, um painel, numa tela que você consiga enxergar da forma que você entende o seu negócio, tá? Isso aqui é legal. E com o uso da inteligência artificial vai te dar muito mais velocidade, tá? Então não se preocupe com o tamanho da sua empresa. Ah, eu sou uma empresa aí, estou na transição de pequeno para médio porte. Não interessa. Faça. Você vai ver que os resultados virão e de forma bastante consistente. Só um ponto importante aqui que acho que é importante falar mesmo nesse vídeo aqui, que talvez possa criar uma confusão aí entre controladoria e o setor de FP&A, tá? Planejamento financeiro e análise. O que acontece? O planejamento financeiro e análise vai preparar, né, o planejamento orçamentário, vai fazer ali os gráficos e tal, aquela coisa, apresentações, para você enxergar a sua empresa. A controladoria ela vai fazer com que o orçamento, né, empresarial, a execução desse orçamento que seja concluído da maneira que foi planejado, tá? Esse é o papel da controladoria. Então ela vai controlar lá a contabilidade, fiscal, o financeiro, né, o básico, o básico não, o fundamental, mas um dos setores que é o financeiro, que é a tesouraria, quanto você pagar, quanto você receber, entrada, saída de mercadorias. Então a controladoria vai fazer com que a coisa aconteça. O planejamento financeiro e análise elaborado pelo FP&A, a controladoria vai fazer com que, vai normatizar para que aquilo aconteça da forma planejada, tá? E o FP&A vai fazer você enxergar isso de uma forma de relatório, gráficos, uma forma mais dinâmica, né? Mais eficaz, com foco no resultado, tá? Então, só para a gente explicar. Depois vai ter um vídeo que já está sendo feito, tem um artigo no site e depois o vídeo. A gente faz isso, posta o artigo, depois faz o vídeo para poder fazer dar uma sustentação do entendimento, né? Para ficar mais fácil, mais claro. Então, só para esclarecer isso, e lá a gente vai colocar nesse artigo as diferenças entre um setor e outro. Mas assim, estão dentro ali da mesma estrutura, só que uma parte complementa a outra, ok? Só para ficar claro. Nossa ideia é contribuir da melhor forma possível, tá? Então, procure os profissionais para cada área que seja importante para a sua operação, né? No momento que a sua empresa está passando. Não precisa de grandes investimentos, né? Como a gente viu aí, dá para começar com um mínimo que já vai dar um avanço excelente na sua empresa, tá bom? Então, eu desejo que você veja esse vídeo com bastante cuidado, com carinho, né? Que a gente quer sempre fazer você crescer de uma forma estruturada, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.